e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Meus queridos, em nosso último vídeo, nós estávamos falando sobre a divina semente. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Meus irmãos, muitos podem se perguntar e muitos se perguntam: o que é a divina semente? Vamos falar na nossa linguagem. Em nossa linguagem, nós podemos chamar a divina semente de código genético, DNA, gene. Cada filho tem as características genéticas de seus progenitores, de seu pai biológico e de sua mãe biológica. São características inegáveis. São características que não podem ser escondidas. Um código genético diz a que classe aquela pessoa ou aquele ser pertence. É impossível o DNA humano ser confundido com o DNA de algum animal ou de algum vegetal. O DNA humano é exclusivamente humano, é inconfundível. Um filho de um determinado pai não tem como ser geneticamente confundido com o filho de um outro pai ou de uma outra mãe. São provas de que aquela pessoa pertence àquela família genética, aquele traço genético, aquele código genético está com ela e está nela. Significa que é uma prova de que ela nasceu daquela classe de gene. Ela pertence àquela linha de DNA, àquela família genética. Humanamente falando, a divina semente é isso, o gene de Deus, o DNA de Deus, o código genético de Deus. E quem é nascido da divina semente tem que andar como nascido de Deus. E não devemos nos portar como nascidos da carne. Todos os cristãos, aqueles que nasceram novamente, têm em si mesmos o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o nascido da semente de Adão, nascido do pecado, e carrega em si mesmo as características genéticas de seu pai, Adão. O homem interior é aquele nascido das águas do batismo. É o homem espiritual. Ele é conforme Deus e tem em si mesmo as características genéticas de seu pai, que é Deus. O homem exterior
vive em luta constante contra o homem interior, para que o homem interior não consiga fazer aquilo que é da vontade de Deus, que é seu Pai. Por isso é que quem está na carne não pode agradar a Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 8. Significa dizer que é impossível ao homem exterior, ao homem carnal, o agradar a Deus. Quais são as características do homem exterior? O homem exterior, ele olha para si mesmo. O homem exterior sente inveja. O homem exterior é ganancioso. O homem exterior gosta de ser elogiado, aplaudido, exaltado. O homem exterior tem e guarda ressentimento. O homem exterior se alegra com o sofrimento de alguém. O homem exterior é impiedoso, implacável. O homem exterior é ciumento, possessivo, arrogante, presunçoso, prepotente. O homem exterior torce para que aconteça algum mal àquele que lhe causou algum mal. O homem exterior fica naquela expectativa de receber alguma notícia ruim em relação àquele que lhe causou alguma tristeza, alguma decepção, algum dano, algum prejuízo, algum aborrecimento. O homem exterior se alegra quando chega alguma notícia ruim em relação àquele que lhe aborreceu de alguma forma. São características do homem exterior. O homem exterior não perdoa, não se compadece do sofrimento alheio. Isso está no DNA da semente carnal, da semente do pai Adão. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem em si mesmo o DNA de Deus, ele é conforme Deus. É o homem interior. O homem interior, ele é o oposto do homem exterior. Todas essas características que eu citei aqui, em relação ao homem exterior, ao homem nascido da semente de Adão, todas essas características são completamente opostas às características daquele que é gerado da divina semente. Aquele que é gerado da divina semente, aquele que é gerado segundo o DNA de Deus, ao invés de se alegrar com a notícia ruim em relação àquele que lhe aborreceu, antes ele vai dobrar os joelhos e suplicar a Deus misericórdia por aquele que lhe aborreceu. Como está escrito, abençoai e não amaldiçoeis. O homem exterior não consegue cumprir isso, porque o homem exterior está naquela expectativa de que chegue alguma notícia ruim em relação àquele que lhe aborreceu, que lhe entristeceu, que lhe decepcionou. Aquele que é nascido de Deus,
vai cumprir o que o Senhor Jesus Cristo disse: ame os vossos inimigos. E quem ama não deseja o sofrimento do inimigo. Quem ama busca o bem da pessoa amada. E quando se diz ame o teu inimigo, diz busque o bem do teu inimigo. Não busque o mal do teu inimigo. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque ele diz vendido. Está escrito que o vencido, aquele que é vencido, torna-se escravo do vencedor. Em tempos de guerra, quando um pai de família perde a guerra, tanto ele como sua esposa e todos os seus filhos tornam-se escravos do vencedor. Quando uma nação é derrotada na guerra, todos os soldados que ficaram vivos, o rei daquela nação ou o governante daquela nação e todo o povo daquela nação torna-se escravo do exército vencedor. Quando Adão se rendeu ao pecado, ele nos vendeu. Ele se vendeu e vendeu toda a sua prole, vendeu toda a sua geração. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo não veio para nos roubar das mãos, das garras do pecado nem da morte. Ele veio pagar. Porque o pecado não havia nos roubado de Deus. A morte não havia nos roubado de Deus. Adão nos vendeu. E como venda, aquilo que é vendido torna-se propriedade do comprador. Foi por isso que Satanás disse a Jesus Cristo, na tentação do monte, ele levou Jesus Cristo a um lugar alto e mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isto é meu, a mim foi-me dado, e eu dou a quem eu quiser, porque realmente a ele foi dado. Ele não estava mentindo. Por isso que aqui o apóstolo Paulo diz: vendidos ao pecado. Foi por isso que Jesus Cristo veio nos comprar. Ele pagou. Significa que ele não veio nos roubar. Como está escrito, pois fostes comprados por preço, e alto preço, porque Cristo nos comprou, ele pagou por nós. Nós não tínhamos sido roubados, nós fomos vendidos ao pecado. Por isso é que somos, humanamente falando, escravos do pecado, porque fomos vendidos à escravidão do pecado, porque o pecado venceu. Então, o vencido tornou-se escravo do vencedor.
porque diz o apóstolo Paulo que nem mesmo ele compreende o seu próprio agir, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando a pessoa é nascida de Deus, mesmo que ela peque, ela sente o inverso do que sentia antes. Antes ela sentia prazer em cada pecado que praticava. Agora, como nascido de Deus, quando peca, ele não sente prazer, ele sente remorso, ele detesta. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque ele diz: nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Por quê? Porque ele agora está fazendo o que ele não quer fazer. Mas o vício no qual o seu próprio corpo foi colocado, no vício que nós mesmos colocamos o nosso corpo, esse vício conduz o nosso corpo a fazermos o que não queremos fazer. Aí, nesse caso, já não é o prazer de pecar. Aí já não sou eu que estou fazendo porque eu quero. É esse vício que está em mim desde que eu me entendo por gente. E agora que eu nasci de novo, a minha mente é outra, mas o meu corpo está nesse vício. Então, já não sou eu que estou pecando, mas sim o pecado que opera em mim. Aquele que não é nascido de Deus, o pecado que ele pratica é ele mesmo que está praticando porque ele quer praticar. O que é nascido de Deus, ele não quer praticar. Pratica contra a própria vontade por causa do vício do corpo. Mas aquele que pratica porque quer, esse vive na prática de pecado. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu não sei, me desculpem, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu não faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, no que se refere ao homem nascido de Deus, no que se refere ao homem nascido da divina semente, esse homem tem prazer na lei de Deus. Tem prazer naquilo que agrada a Deus. Ele corre para aquilo, para praticar aquilo que agrada a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Por que outra lei? Quem é escravo do pecado obedece à lei do pecado. E o homem exterior, ele é escravo dessa lei, da lei do pecado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E também em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus queridos irmãos, fazendo todas essas observações, podemos entender o porquê que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como disse nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, do versículo 23 e 24. Pois quem adora a Deus de verdade, ou seja, de verdade, na verdade, na prática, de fato, é o homem interior, o qual é espiritual. Quem adora a Deus de verdade, na prática, quem adora a Deus de fato, é o homem espiritual, é o homem interior. Quem adora a Deus desta forma é o homem nascido de Deus, é aquele gerado da divina semente. Se alguém se considera cristão, se considera convertido e ainda se conduz conforme o homem exterior, com aquelas características, com algumas daquelas características que eu citei atrás, esse não pode adorar a Deus em espírito. Toda a sua adoração será segundo o homem exterior, segundo o homem carnal. Essa adoração será carnal. Será uma adoração totalmente rasa, superficial, não do espírito. Porque para adorar a Deus em espírito é necessário ser espiritual. E repito, na carne é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8. Na carne, se não for nascido de Deus, não é espiritual. E não sendo espiritual, essa adoração não é espiritual. Não está adorando a Deus em espírito ou no espírito. Está adorando a Deus com o seu homem exterior. Porque chegou ali, em todo o seu trajeto, antes de chegar na hora da adoração, estava sentindo mágoa, ressentimento, ira, rancor, anseio por notícias ruins daquele que lhe desagradou. Aí chegou o momento do culto da oração. Como é que aquele homem exterior some de repente e chega ao homem interior? Não é assim num passe de mágica. Aquele homem exterior que vinha durante todo aquele trajeto com todos esses sentimentos ruins, com todos esses pensamentos ruins, com todos esses anseios ruins, é o mesmo que está ali adorando a Deus. E quando sai dali, ele vai continuar com aqueles mesmos sentimentos ruins, com aqueles mesmos propósitos ruins, com aqueles mesmos anseios ruins. A vanglória, o ser aplaudido pelos outros. Adora, ama quando vê alguém lhe puxando o saco, adulando, exaltando, alisando o seu ego. Adora, o homem exterior adora isso, busca essas coisas.
que quando ele sair dali daquele momento de adoração, ele vai continuar do mesmo jeito, falando palavras de perdão e não perdoa, falando de um amor que ele mesmo não conhece, que ele mesmo não entende, um amor incompreensível ao homem exterior, falando de uma bondade, de uma benignidade, de uma benevolência que ele não sabe o que é, porque ele busca o seu próprio ego, algo que lhe traga exaltação, algo que lhe engrandeça, que lhe enalteça, que o coloque em destaque, algo totalmente oposto ao que diz o apóstolo Paulo: andai revestidos de toda a humildade, pois a carne, ou seja, o homem exterior, é inimigo de Deus, só corre na direção oposta a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que o nascido de Deus não pode viver pecando, ele não está dizendo que a este seja impossível pecar. Até porque, quando nós nos convertemos, nós não perdemos o livre-arbítrio, muito pelo contrário. Aí é que espiritualmente nós passamos a ter o total domínio do nosso arbítrio, do nosso livre-arbítrio, espiritualmente. Por que digo espiritualmente? Porque antes de nos convertermos, antes de nascermos de novo, nós não tínhamos vida espiritual. Nós éramos totalmente escravos do pecado. Não éramos livres. Éramos presos aos grilhões da morte. Só viemos conhecer liberdade quando Cristo Jesus nos libertou. Não tínhamos liberdade. Porque antes da nossa conversão, pensávamos que éramos livres, quando na verdade éramos escravos dos prazeres. Sabe quando a pessoa come um doce e acha uma maravilha e come como um chocolatra? Um chocolatra não pode ver chocolate. Que pecado há em comer chocolate? Nenhum. Mas, se ele se torna compulsivo, ele já está perdendo o domínio, o controle daquele prazer, e aí torna-se escravo. Quantas pessoas passam o dia inteiro tomando café? No dia que ela não tomar o café, ela vai sentir dor de cabeça. Sabe o que é isso? O corpo criou um vício no corpo. O uso constante e desenfreado, não vigiado, o uso não vigiado do café provocou um vício no corpo. O vício quer dizer defeito. Provocou um vício no corpo. E o corpo só é livre desse vício na ausência desse vício. Então, quando a pessoa quer se livrar de qualquer vício, ela tem que parar de praticar. Ela tem que parar de praticar. Eu estou citando coisas aqui que não são pecado. Comer chocolate, tomar café, coisas simples que as pessoas não observam, que o uso desenfreado conduz ao vício. E quando a pessoa não atende àquele vício, o corpo sofre.
E aí quem é viciado em café começa a sofrer de dor de cabeça, tremores, nervosismo. Quem é chocolatra, no momento em que sente aquela ansiedade de comer um chocolate, se não comer aquele chocolate, fica agressivo, ríspido, angustiado, triste, abatido, calado, todo acuado num canto, não quer conversar, não tem paciência, se torna intolerante, intragável, só porque não atendeu ao vício do chocolate. Eu podia te falar de coisas que aqui muito mais fortes, mas que as pessoas já sabem. Escravo dos prazeres, escravo daquilo que o seu corpo gosta, escravo daquilo que o seu corpo ama, escravo daquilo que o seu corpo se agrada, escravo de prazeres. Quando se é escravo dos prazeres, só se descobre o seu estado de escravidão quando se tenta deixar de praticá-lo. Só tem como saber se a pessoa é escrava ou não, se ela determinar consigo mesma, não faço mais. Aí ela vai ver que ela vai fazer sim, porque ela é escrava. É como uma criancinha que um sequestrador oferece um doce para aquela criança vai atrás dele e leva ela para casa dele, na verdade, me desculpem. Aquele sequestrador leva aquela criança para a casa dele. Enquanto está dando doce, aquela criança está gostando. Aí a criança chorou, dá um videogame para ela se distraiu. Foi sequestrada, digamos que no início da manhã. Já passou a manhã inteira, chegou ao meio-dia, dá o almoço para ela. Dá um banho. Ah, não quer tomar banho? Não. Então toma aqui, vai brincar de bola. Aqui, tome aqui um celular, tome aqui um tablet. E vai tapeando, aquela criança vai brincando, se alimentando, tomando o que ela gosta, refrigerante, sorvete, chocolate, biscoito, tudo o que ela gosta. Mas quando vai caindo a noite, que vai chegando a hora de dormir, ela se lembra: cadê mamãe? Cadê papai? Ela quer ir embora. É nesse momento que ela quer ir embora, no momento em que ela decide sair dali, é que ela descobre que ela está presa. É assim com o pecado. Enquanto a pessoa tem prazer nele, a pessoa não percebe que é escrava. No momento em que ela decide deixar de praticá-lo, é que ela percebe que é escrava. Aí começa o desespero. Por que eu não consigo deixar? Por que eu não consigo largar? Quando se é escravo dos prazeres, só se descobre o seu estado de escravidão quando se tenta deixar de praticá-lo. É nesse momento que cada um descobre que não tem total domínio do seu livre-arbítrio. Ou seja, é nesse momento que se descobre o seu estado de escravo. É nesse momento que ele descobre que ele é preso àquilo, que ele é escravo daquilo. Nós podemos observar quantas pessoas presas em alguma espécie de vício dizem que hoje não vão fazer uso disso ou beber aquilo. Nós já ouvimos isso várias vezes de várias pessoas. Eu bebo socialmente. Quando eu quiser largar, eu largo. No dia que ele diz: você vai ver, hoje eu não vou beber, ele bebe. Se ele não beber, o corpo fica trêmulo. Ele não consegue se concentrar no trabalho. Ele não produz ou
Se produzir, vai ser pouco e de péssima qualidade. Vai ser agressivo dentro de casa. Porque ele não atendeu à lei do pecado que está no seu próprio corpo. Ele se tornou escravo e agora quer se libertar. Não pode. Enquanto que o nascido de Deus tem o Espírito Santo de Deus. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Como assim? É que o Espírito Santo de Deus, ele habita no espírito do homem. Ele não habita junto com o espírito do homem. Para explicar melhor, quando uma pessoa está endemoniada, o demônio não entrou no espírito daquela pessoa. O demônio aprisionou o espírito daquela pessoa para usar o corpo. Porque nada e ninguém pode entrar no espírito do homem, a não ser o Espírito Santo de Deus. O que o maligno faz é aprisionar o espírito para ele poder usar o corpo, para ele poder usar a mente. Mas ele não entra no Espírito. Enquanto que o Espírito Santo, ele entra no Espírito, só ele pode entrar no Espírito do homem. Somente ele. Por isso que, quando o Espírito Santo de Deus entra no Espírito do homem, esse Espírito, o Espírito do homem, torna-se livre. Ele tem total liberdade, torna-se livre, não me perdoe. Ele já é livre desde que Cristo Jesus o libertou. E quando o Espírito Santo de Deus entra e habita, como o Senhor Jesus Cristo disse, o Espírito Santo estará convosco e habitará em vós, dentro de vós, não é ao lado de vós. Não é que o Espírito Santo vá se associar ao teu espírito para ele, junto com o teu espírito, habitar no teu corpo. Não. Ele vai habitar dentro do teu espírito. O teu espírito vai ser a morada dele. Por quê? Porque esse teu espírito é nascido de Deus. É gerado de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que esse teu espírito seja um só em Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus é um só com o Pai eterno, através desse único mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no espírito do homem, dentro do espírito do homem, não existe aquela história de que o Espírito me tomou e me jogou no chão. O Espírito Santo não toma. É livre arbítrio. É livre arbítrio. Está escrito: não proibais o Espírito Santo, que significa que você tem o livre-arbítrio para proibi-lo. Significa que você não perdeu o livre-arbítrio, quer dizer que o Espírito Santo só faz no teu espírito aquilo que você permitir, porque o livre-arbítrio é teu. O livre-arbítrio continua sendo 100% teu. Por isso Deus não força a ninguém. Por isso também está escrito: não é por força, nem por violência. Ter domínio próprio
é uma das características de quem é espiritual. O Espírito Santo não tira o teu domínio. Você continua com o teu domínio próprio e passa a ter domínio próprio maior do que você tinha antes de nascer de novo. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Uma das características de quem é espiritual é o domínio próprio. Por isso, meus queridos irmãos, Deus sabe bem qual é o servo que, por livre e espontânea vontade, continua se conduzindo igual ao homem exterior. Porque hoje, como nova criatura, hoje, como nascido de novo, hoje cada um tem a liberdade para dizer: este sentimento não é de Deus. Eu não quero mais. Eu não quero mais esse ressentimento. Eu não quero mais esse desejo de vanglória. Eu não quero mais esse anseio por coisas materiais. Eu não quero mais em mim esse sentimento de ansiedade de que aconteça alguma coisa de ruim com aquele irmão ou com aquela irmã que me desagradou, que me aborreceu. Eu não quero mais em mim esse anseio de receber uma notícia ruim de que aconteceu alguma coisa com aquele que me desejou o mal, com aquele que me fez o mal. Eu não aceito mais em mim esses sentimentos carnais que eu tinha antes. Hoje, aquele que é nascido de Deus tem total livre-arbítrio para lutar contra isso. Mas quando ele não luta e ele se conduz dessa forma, só lhe resta mentir para si mesmo, tentar enganar a sua própria consciência, se é que ela pode ser enganada, porque a consciência não pode ser enganada. Ela é chamada de consciência porque ela é consciente. Ela não pode ser enganada. E aí começam a inventar motivos, justificativas, argumentos que apoiem aquele comportamento. E é até uma coisa que eu aconselho a cada um dos irmãos. Nunca, mas absolutamente nunca, procurem na Bíblia argumentos que apoiem as tuas atitudes, os teus pensamentos, as tuas decisões. Nunca leiam a Bíblia procurando apoio para aquilo que você fez ou pretende fazer, para aquilo que você disse ou pretende dizer. Porque se você ler a Bíblia com esse propósito, em Cristo Jesus eu vos garanto que vocês vão achar. Vocês vão achar bases bíblicas para aquilo que você fez ou quer fazer de errado, para aquilo que você disse ou quer dizer de errado. Porque a Bíblia, eu não estou dizendo que é o mais, mas eu digo que dos livros que eu conheço, a Bíblia é o mais democrático de todos. Se você tem no seu coração ou na sua mente alguma má intenção e você procurar respaldo bíblico para isso, você vai achar. Se você tiver com algum sentimento ruim, com algum pensamento ruim em relação a alguém, e você quiser achar respaldo bíblico, você vai achar. Porque a Bíblia, ela tem que ser estudada para você saber se você está certo.
não para provar que você está certo. Se você quer pegar a Bíblia, argumentos bíblicos para provar que você está certo, você vai achar. Com certeza você vai achar. Porque a Bíblia é muito democrática. Se um crente quer ter 2 mulheres e ele for procurar respaldo bíblico, ele vai achar. Agora, se ele tendo 2 mulheres, ele quer saber se ele está certo, se a intenção dele for essa. Não, eu quero saber se eu estou certo, porque se eu estiver errado, eu vou ter que me consertar. Aí ele vai achar a resposta condenando aquele comportamento dele. Tem tantas pessoas que nós vemos aí, tantos escândalos evangélicos, escândalos que foram praticados e que para eles não é escândalo, porque cada um deles vai pegar respaldo bíblico para aquilo. Então nunca leiam a Bíblia procurando apoio nas tuas atitudes, naquilo que você fez ou pretende fazer, naquilo que você disse ou pretende dizer. Nunca procure apoio bíblico, porque se você procurar a Bíblia com essa intenção, você vai achar esse apoio bíblico. E sabe o que é que isso acontece? O nome disso é laço e armadilha. É corda para você mesmo se enforcar. É para que você fique sempre na certeza de que você está correto. E nessa certeza, meus queridos, vocês vão fazer cada vez piores, vão fazer cada vez pior e cada vez mais frequente, com mais intensidade, cada vez mais forte. E quando a cegueira chega, ninguém mais vai te convencer de que você está errado. Por mais que o mundo todo se levante dizendo que você está errado, você não vai ouvir a mais ninguém, porque a cegueira te cegaram os olhos. Então, sempre que for ler a Bíblia, sempre procure ver, saber, vá com a intenção pura do coração, querendo saber se aquilo é certo ou é errado, mas nunca vá procurando apoio, argumentos que justifiquem a tua atitude ou as tuas palavras. Glórias e graças a Deus. É importante ressaltar essas coisas. É importante deixar bem claro que aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Isso não quer dizer que ele não peque. Não quer dizer que ele nunca mais irá pecar. Isso quer dizer que ele não tem prazer em pecar. Antes, quando estava escravo dos prazeres, o velho homem, aquela velha criatura, tinha prazer em pecar. Ele tinha prazer em cada pecado que praticava. Hoje, sendo nascido de Deus, assim como Deus detesta o pecado, assim também o nascido de Deus odeia o pecado que está no homem interior. O nascido de Deus odeia o pecado que está em si mesmo, que está no seu próprio corpo. O pecado que ele mesmo praticou, ele odeia. Ele já não tem mais prazer. É nisso que o Espírito Santo se agrada dele. Porque ele reconhece que ele errou e o Espírito Santo viu que ele não sentiu prazer. O Espírito Santo viu que ele sentiu remorso. O Espírito Santo está dentro dele, está percebendo tudo o que ele sente, tudo o que ele pensa, quais são as intenções dele. O Espírito Santo sabe quando ele se engrandeceu com o elogio que recebeu. O Espírito Santo sabe quando ele está com a intenção de buscar vanglória. O Espírito Santo sabe quando o anseio dele, o propósito dele é ser aplaudido.
O Espírito Santo sabe quando o propósito dele é ressentimento, vingança, rancor. O Espírito Santo sabe de tudo isso. E o Espírito Santo sabe quando é o oposto de tudo isso. Quando ele praticou uma coisa e não se agradou do que fez. Quando ele disse uma coisa, imediatamente ele se arrependeu, porque ele não gostou do que ele disse. Não se pode enganar o Espírito Santo de Deus. O nascido de Deus sente remorso. Ele não sente prazer no pecado que praticou. Ele sente remorso, tristeza consigo mesmo, por ter sido vencido pela força do homem exterior. E isto não é escravidão. Mas, irmão Jorge, você falou que o nascido de Deus ele tem total livre-arbítrio. E por que agora ele não queria pecar e pecou? Isso não é escravidão. Porque, como eu expliquei antes, o nascido de Deus, ele adquiriu liberdade. Eu disse espiritualmente. Ele adquiriu liberdade espiritualmente. Porque antes, espiritualmente, ele era escravo, preso nos grilhões da morte. Ele não tinha como lutar, ele era escravo e não tinha como lutar, porque ele era um preso. Escravo, acorrentado, não luta. Cristo veio para quebrar as correntes do diabo e quebrou, libertou, ressuscitou, deu vida, restaurou, regenerou. Ele agora é livre, livre em Cristo Jesus. Hoje, a prova de que ele é livre é que hoje ele luta. Quem é acorrentado não luta. Quem luta é quem está livre. É quem está livre das correntes, livre dos cadeados, livre das algemas, livre dos grilhões. Quem é acorrentado não luta. Se esse hoje está lutando, é porque hoje ele é livre. A questão é que, se a força do homem exterior o convenceu a praticar aquilo que ele mesmo detesta, isso não é escravidão. É sinal de que é nascido de Deus e é livre. Pois aquele que é acorrentado não luta, mas quem está livre, esse sim, esse luta. O fato de ter sido vencido ou não durante essa luta já é uma questão de força ou de fraqueza, mas não de escravidão. Por que de força ou de fraqueza? Porque quem vai vencer é o mais forte. Se você é convertido, se eu sou convertido ao Senhor Jesus Cristo, o meu homem exterior é forte e o meu homem interior é fraco, é óbvio que nessa luta da carne contra o espírito, o meu eu interior será vencido. É necessário que eu fortaleça o meu eu interior, para que o meu eu exterior seja derrotado. Para que a minha carne seja derrotada, é necessário que eu fortaleça o meu espírito. Isso não é questão de escravidão, é questão de força ou fraqueza. É por isso que existem os jejuns. Quando a gente jejuma, a gente está fazendo duas coisas. A primeira, a gente está entregando a Deus o que a gente tem de mais valioso, o nosso próprio ser, a nossa própria vida. A gente está com toda a liberdade, com todo o livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, nos oferecendo a nós mesmos, a Deus. Estamos fazendo um sacrifício vivo para honrar a Deus. E a segunda coisa que nós estamos fazendo, estamos alimentando
o nosso homem interior. Estamos alimentando o nosso espírito, nascido de Deus, vivificado por Cristo Jesus, nosso Senhor, e ao mesmo tempo estamos enfraquecendo a carne, a mente pecaminosa, o homem exterior está sendo enfraquecido. E nessa luta vence o mais forte. Se o meu espírito está mais forte e a minha carne está mais fraca, quem vai vencer essa luta será o meu espírito. Se o meu homem interior está mais forte, bem alimentado, bem suprido, nessa luta, quem vai vencer será o meu homem interior. Agora, se eu alimento o meu homem exterior com coisas materiais, com coisas deste mundo, anseios deste mundo, anseios desta vida, se eu fico alimentando o homem exterior na busca, no anseio das coisas materiais, como é que o meu eu, o meu homem interior, o meu espírito vai ter condição de vencer o meu homem exterior, a minha carne. Não tem condição. O fato de ter sido vencido ou de ser vencedor é só uma questão de força ou de fraqueza. Enquanto que aquele que está acorrentado ao pecado, ele nem luta, não sabe como lutar, não tem armas para lutar, não tem forças para lutar. Ele está todo limitado, todo controlado pelos grilhões que o aprisionam. Enquanto que o homem exterior, aquele que está sempre se esforçando, lutando para agradar a Deus, aquele que está sempre livre, esse sim, esse luta, esse se esforça para fazer a vontade de Deus. Isso nós devemos guardar, meditar, para que a gente consiga entender determinadas coisas. A nossa postura, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos corrigir. Nós temos que rever o nosso conceito de servos de Deus, nosso conceito de espiritualidade. Não tem como fingir, se esconder da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Busquemos ao Senhor enquanto ainda temos a liberdade de Cristo Jesus conosco. Não devemos fortalecer o nosso homem exterior novamente. Não devemos fazer isto. Devemos nos esforçar para alimentar o nosso homem interior. Esse vivificado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que temos que fazer. Para que sejamos espirituais. Eu vejo muitos cristãos falando de vida espiritual, mas quando vê a ação do inimigo, corre. Quando vê a ação de algum endemoniado, corre. Porque reconhece que ele não tem forças nenhuma para enfrentar aquele demônio. Porque nesse momento,
cada um reconhece